Prefácio. Deus é especialista em limpar túmulos. Ele dá vida àquilo que está morto, quebra o coração duro e manda terremotos em sua vida para abrir os túmulos e limpá-los. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu o céu, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos, que dormiam, ressuscitaram e, saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Deus quer ressuscitar em você tudo o que pode estar morto e Ele tem essa autoridade. Geralmente enxergamos a Deus pela visão que tivemos de nosso pai natural. Se você foi aterrorizado com surras, poderá ter a tendência de ver Deus como um carrasco que vai te castigar na primeira oportunidade. Se você for julgado pelos seus pais, você vai ter a tendência de ver Deus como um Deus inalcançável, sempre se sentindo não satisfazendo a sua vontade. Se você foi desprezado, então talvez você possa ver a Deus como ausente no meio das adversidades. O diabo sempre usa de mentiras para nos pegar e nos prender. E é sobre isto que este livro trata, de aspectos importantes do cotidiano que muitas vezes deixamos de observar e que tem levado você a viver de forma superficial as promessas eternas que Deus tem para você. Pensamos em demasia e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Charles Chaplin. Capítulo 1. O túmulo, um lugar de morte. No dicionário da língua portuguesa, túmulo é monumento funerário em memória de alguém no lugar onde se acha sepultado. Sepultura, morte, local onde ocorreu derrota esmagadora. Se andarmos pelos cemitérios, vamos ver túmulos esplendorosos, verdadeiras obras de arte para serem admiradas. Em alguns cemitérios existem até passeios turísticos, mas na verdade esses túmulos são lugares de morte e de lembrança daquilo que essas pessoas sepultadas ali foram ou poderiam ter sido. É com acento grave e interessante que Jesus usou dessa analogia para descrever os religiosos de sua época e que podemos hoje também descrever como monumento à morte. Por fora há algo esplendoroso, mas por dentro um lugar de morte. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Existe hoje em dia muita gente assim, quando não estão totalmente mortos por dentro, tem coisas mortas escondidas no mais profundo do seu íntimo. Aparentemente são felizes e bem-sucedidas, mas isso para os outros, pois por dentro estão sofrendo com coisas mal resolvidas ou com lutas sem fim, com pensamentos de ira, cólera, lascívia, impurezas, mágoa, rancor e até mesmo de suicídio. Você pode estar pensando que muitas coisas mudaram para melhor na sua vida, mas o que estou dizendo é daquilo que ainda não mudou, e que é o seu maior desafio. Muitos cristãos têm se esforçado para alcançar seus objetivos, mas dentro de seus corações sabe que existe alguma coisa errada, algo que está cheirando mal, alguma coisa que está destoando da vida proposta por Jesus, que é uma vida abundante. Mãos limpas. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Susanna Wesley foi uma das grandes mães da história. Um dia, uma de suas filhas quis fazer algo que, embora não muito ruim, não era correto. Ao tentar demonstrar à filha que seu desejo não era bom, sentiu que a mesma não ficou plenamente convencida. Mais tarde, Susanna e a filha sentaram-se perto da lareira que, naquele momento, estava apagada. Virando-se para a filha, e apontando para o local do fogo, disse: "Pega aquele pedaço de carvão que está bem em cima." "Eu não quero, mamãe", respondeu a menina. "Pode pegar", continuou a mãe, "o fogo está apagado, não queimará você." "Eu sei que não me queimará", respondeu a filha, "mas minha mão ficará enegrecida." "Exatamente", disse Susanna Wesley. "Aquele prazer não lhe queimará, mas enegrecerá você. Deixe-o para lá." Enganamo-nos quando pensamos que certas coisas são muito pequenas para causar algum dano à nossa vida. Achamos que um simples pensamento não é o suficiente para nos sujar. Mas é claro que estamos equivocados. O alcoólatra começou com um pequeno copo, o drogado com uma pequena experiência ou curiosidade sem importância, o mexeriqueiro com um simples comentário. Toda escada tem um primeiro degrau a subir. Mantenha suas mãos limpas e seu coração puro. Assim Deus será glorificado em todas as suas atitudes. Vamos então esclarecer isto dando alguns exemplos de túmulos nesse livro, pois creio que o Espírito Santo irá atuar em sua vida tocando o seu coração.
dando um sinal de alerta que alguma coisa precisa ser modificada em você. Existe alguma coisa que tira a sua alegria que tem acontecido regularmente? Existe alguma coisa que faz de você alguém vazio ou com sentimento de derrota? Sabe, de vez em quando tenho vontade de comer alguma coisa doce e não sei o que é, daí fico procurando coisas na geladeira, no armário, mas o problema é que não sei o que realmente quero. Na vida é assim também, existem momentos que você sabe que precisa de alguma coisa mas não sabe o que é, pode procurar em alguns lugares e não vai achar. Este livro tem a proposta de ajudá-lo a achar aquilo que tem tirado de você esse sentimento de mais que vencedor. Todo ser humano procura a felicidade. Existe um vazio no coração humano que só Deus pode completar. Se alguém pudesse ouvir seus pensamentos por um dia, será que teriam a mesma impressão sobre você do que tem hoje? Vou sugerir algo revolucionário em sua vida. Jogue sua máscara fora. Procure ajuda. Alguém que vai te ajudar a tirar as sujeiras. Busque ajuda de uma pessoa confiável e não de qualquer pessoa. Procure alguém que entenda isso, que te ame e que esteja também debaixo de autoridade para ter autoridade para poder tocar em sua vida. Você não precisa mais ser um supercristão, podendo ter dificuldades e limites, pois isso nos torna mais dependentes de Deus. Precisamos entender a extensão do amor de Cristo em nossas vidas. Ele morreu para nos dar vida ainda que estivéssemos mortos em nossos pecados. Mas quando encontramos, começamos um processo de construção em nossas vidas. Isso é comprovado pelo texto de Paulo. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Tire a sua máscara agora mesmo, se arrependendo dessa vida de mentiras onde você tem se escondido atrás de seus talentos ou de sua posição, e procure ajuda. Limpe-se, grite e não aceite viver essa vida cheia de acusações e coisas escondidas que você tem vivido. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Alguém limpo de coração é alguém que não carrega no coração nenhuma mazela do passado. É alguém que não se dobra à ditadura do mundo que manda você se vingar como forma de defesa. Alguém limpo é alguém que não carrega em suas costas nenhum peso de atitude ou sentimentos que possa sujar a sua vida. O coração na Bíblia simboliza o centro da vida de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ter um coração puro é não ser escravo do pecado, pois algumas pessoas são escravizadas por pecados que diariamente praticam, pecados de estimação que anda com eles diariamente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Capítulo 2. Túmulo da incredulidade. A incredulidade é a incapacidade de crer no impossível. O mesmo é a capacidade de crer naquilo que é mais fácil. Ser incrédulo é não dar crédito às coisas improváveis para o homem, é caminhar no que é possível, é ver com os olhos da carne aquilo que está ao alcance das mãos. Quantos de nós temos uma retórica religiosa sobre a fé, mas na verdade diante da primeira adversidade sucumbimos num poço de lágrimas e de desilusão, achando que Deus nos deixou sozinhos ou que estamos abandonados no momento que mais precisamos. Muitos perdem com o tempo a esperança, pois foram tão machucados em ver coisas e pessoas erradas representando Deus. Pais que na igreja eram de uma forma e que em casa são diferentes. Agressores da espiritualidade alheia que escondiam em sua religiosidade mórbida uma máscara de santidade, de defensores da moral revelados dentro de suas casas nas agressões, iras, palavras detestáveis, entre outras coisas. Começaram a não crer mais que Deus pudesse dar uma experiência pessoal para elas. A maior parte das pessoas que tem dificuldade de crer em Deus e na sua palavra é porque teve exemplos de autoridades que não representaram bem o posto que tinham. Exemplos: pai que vivia uma coisa na igreja e em casa não vivia aquilo que pregava. Leva uma indiferença para com Deus. Você não consegue confiar em Deus por confundir Deus com o pai. Autoridade espiritual que você tinha confiança que caiu e te decepcionou, levando você a não crer mais nas pessoas. Jacó teve dificuldade em confiar em Deus, pois o seu pai não confiava nele e preferia seu irmão. Ele então se tornou, tinha que usar de suas próprias formas para fazer as coisas, até que teve um encontro com Jesus. Jacó planejou tirar de Esaú a sua primogenitura. Quando não confiamos em Deus, começamos a fazer as coisas através da nossa própria força. Jesus morreu para transformar a morte da esperança, a incredulidade, em fé. Existem muitos filhos de pastores e líderes religiosos machucados e feridos porque nunca teve de seus pais ou mães um exemplo verdadeiro da vida cristã. A incredulidade entra em nosso coração como quem não quer nada e começa a fazer ali um altar ao egocentrismo, nos levando a confiar em nossas próprias forças e a tentar resolver as adversidades com a ótica humana.
Não temos mais a confiança de esperar em Deus as respostas que precisamos, daí começa a confiar em nosso próprio braço, fazendo nosso ego se sentir poderoso e forte. Esse túmulo é sutil, mas não é diferente dos outros. Ele nos leva à morte ou uma indiferença diante de Deus, pois deixamos de crer nas promessas de Deus e começamos a crer na força das nossas atitudes para resolver todos os nossos problemas. E isso é uma ilusão, porque quando deixamos de confiar em Deus, deixamos de viver o sobrenatural em nossas vidas. Nossa visão fica estagnada no que é possível e paramos de visionar o impossível porque ficou distante demais para nós. Até mesmo falamos para os outros que temos o pé no chão. Criticamos aqueles que têm fé para coisas grandes, os chamando de irresponsáveis. Essa fuga é muito comum em quem tem esse túmulo dentro de si, usada a crítica para com os que andam em fé. Cuidado, você pode até não estar percebendo, mas você se tornou um assassino de sonhos, pois os teus sonhos morreram e agora você quer assassinar também os sonhos daqueles que estão próximos a você. Conheço pessoas que quando alguém chega perto com sonhos ou com expectativas de um futuro melhor, logo jogam um balde de água fria nessas pessoas, dizendo que eram assim também, mas que a vida se encarregou de apagar os seus sonhos e agora elas são realistas e que vivem do certo e não do incerto. Gosto muito de uma frase poética que diz que os sonhos não envelhecem e isso é lindo, mas se você tem sido um propagador da incredulidade, um assassino dos sonhos alheios, tome cuidado que o grande prejudicado é você mesmo. Olhe ao seu redor e verá que você não tem muitos amigos porque as pessoas não aguentam ficar perto de você. Elas geralmente procuram pessoas que as abençoem, pessoas que tenham vida para compartilhar e você só tem morte porque o seu coração se tornou um túmulo e isso cheira mal à distância. Onde estão os teus amigos e teus companheiros de longa data? Talvez você não percebesse, mas está sozinho porque dispensou a todos de perto de você porque não precisa de ninguém nem de nada, pois a morte é tão real em sua vida que até tuas amizades você matou. É hora de você fazer uma auto-análise, de rever seus conceitos, seus valores e sua vida como um todo. A incredulidade afasta de você as pessoas que te amam, pois você perde a capacidade de confiar nelas e até mesmo em Deus, ficando uma pessoa amarga, machucada e ferida. A decadência de seus relacionamentos então fica evidente, pois quando você olha ao seu redor somente vê com seus olhos da carne e isso te leva a abandonar seus verdadeiros amigos porque erraram com você e com isso você perde a sua capacidade de acreditar em mudanças. Você fica frio e começa a se sentir um Deus que precisa punir as pessoas que erraram com você porque você tem esse direito, afinal de contas você nunca erra, não é mesmo? A incredulidade é um túmulo terrível, que nos leva ao isolamento e também à solidão. Ela nos leva à incapacidade de andar a segunda milha com as pessoas, pois perdemos a nossa mobilidade emocional de crer que Deus faz milagres na vida das pessoas. Você pode até achar que confia em Deus, mas na prática não confia nem em si mesmo, vive em crise de identidade, ou porque você acha que se isolar vai resolver o teu problema. Quem gosta de se isolar para resolver os seus problemas, tome cuidado, você está simplesmente fugindo dos deles, tentando dar a volta para ver se dá para negociar sem precisar enfrentá-los de frente. Para enfrentar a incredulidade em sua vida você precisa de coragem, para tirar as amarras desse túmulo em sua vida. Precisa desejar mudar uma coisa que você na verdade gosta de ser, pois sua carne gosta que você seja assim. É prazeroso ser assim para a sua carne, e ela vai lutar até o fim para que você não mexa nesse túmulo em sua vida e em seu coração. A palavra de Deus diz que fé é certeza das coisas que se esperam e para sair das garras da incredulidade você precisa começar a sonhar novamente. Precisa crer que esses sonhos podem se tornar realidade, que sua família será feliz, que seu ministério será frutífero, que sua vida financeira irá ressuscitar, que seus sonhos podem até demorar mas vão se concretizar. Pare de colocar seu foco nos problemas e comece a visualizar você superando os limites, acima das tempestades da vida, como uma águia de cima para baixo. Agora se arrependa de ter uma vida baseada naquilo que você enxerga com seus olhos humanos, onde a sua visão do presente pode alcançar e comece a viver como se seus sonhos fossem acontecer a qualquer momento, mesmo que esses sonhos pareçam grandes demais, mesmo que esses sonhos pareçam inalcançáveis, pois tudo é possível àquele que crê. Não existem limites para você sonhar, não existem barreiras possíveis onde você não possa ir. Aquele que coloca sua confiança em Deus não tem medo de se frustrar diante das adversidades. Não tenha medo de olhar com os olhos da fé, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Não deixe que o sentimento de derrota e de frustração do passado aliene os teus sonhos, porque Deus irá colocar em você sonhos que Ele mesmo irá se comprometer em realizá-los. Certo missionário estava passando por um lugar muito perigoso, indo para uma aldeia onde iria pregar o Evangelho de Cristo pela primeira vez, e um dos guias que estava com ele perguntou: "Você não tem medo de morrer aqui neste lugar tão perigoso?" Ele respondeu com toda a segurança da fé que existia em seu coração: "Não, porque até que eu cumpra o propósito de Deus em minha vida, eu sou imortal." Tenha confiança em Deus de verdade, creia no impossível de Deus, acredite no sobrenatural diante daquilo que é impossível para você. Isso não é nada para o seu Deus. Encha o teu peito e grite para Deus que você precisa dele, que não vai mais deixar que a inércia da incredulidade comande a sua vida e seus sonhos. Busque a Deus em meio às adversidades, mas não abra mão da fé em hipótese nenhuma. Creia sempre, mesmo contra a esperança, mesmo que as pessoas digam para você que não tem jeito, mesmo que os médicos digam para você que não tem cura, mesmo que você já tenha sido reprovado no vestibular da vida muitas vezes. Agora vai ser diferente, porque você crê em Deus e não vai mais desistir até ver cumprido em sua vida os sonhos de Deus. Outro dia estávamos em um grupo caseiro quando chegou uma jovem, casada há pouco tempo, que chorando pediu oração a todos. Estava arrasada, seu semblante estava caído e sua fisionomia era de intensa tristeza. Ela então contou que seu marido havia deixado há mais de uma semana e que ela ainda o amava muito, e por várias vezes ele pediu para ela parar de ligar para ele, pois ele não queria mais estar com ela. Eu olhei para ela e disse que eu cria em um Deus de milagres e que Deus não desejava ver os sonhos dela num casamento feliz e realizado se dissolver com aquela situação. Então oramos em fé e declaramos contra todas aquelas situações na vida dela. No dia seguinte era um domingo, onde eu estava em casa me preparando para ir ao culto, quando tocou o telefone e era essa jovem chorando no telefone me dizendo: "Pastor, a oração de fé funciona. Meu marido voltou para casa hoje de manhã, glória a Deus, ele é fiel." Menos de 24 horas aquela mulher viu seus sonhos serem restabelecidos, porque olhou com os olhos da fé e não creu nas evidências da sua carne. Ela creu contra a esperança e viu sua fé ser honrada por Deus. Capítulo 3. Túmulo da amargura. Este túmulo é terrível. Ele afeta toda a sua vida e compromete o seu futuro, pois a raiz da amargura é um veneno para toda a sua vida, seja espiritual, emocional e até mesmo em seu corpo. Enquanto você não tirar do seu coração esse ressentimento, ele vai ficar fedendo dentro de você. Por mais que fizeram contra você, por mais que falaram, por mais que abusaram da tua confiança, ninguém passou o que Jesus passou na crucificação, e mesmo assim usou do perdão em todos os momentos para com aqueles que o ofendiam e o machucavam. Não espere dar vontade em você de perdoar e tirar a amargura de dentro do seu coração, pois essa vontade não vai aparecer. A carne gosta do ressentimento. Pessoas erraram com você? Erraram também com Jesus. Ele foi rejeitado, humilhado, desprezado, só para dizer que te ama. Jesus morreu para transformar a amargura em perdão e restaurar a sua alma. Geralmente temos muita dificuldade em perdoar as pessoas que nos traem a confiança, mas é interessante notar que todo o Evangelho é recheado de princípios que atestam contra a amargura e o ressentimento, pois nossa tendência carnal é guardar coisas dentro do nosso coração. Isso quer dizer, fazer do nosso coração um túmulo de amargura e de ressentimentos. Sabe por que isso acontece? Porque não temos coragem de encarar e confrontar esse sentimento em nosso coração, pois ele é prazeroso. Nos dá prazer sentir raiva de alguém e guardar isso em nosso coração. Isso não é uma heresia, não. Pode olhar para esse sentimento em sua vida e verificar como você se sentiu satisfeito quando viu aquela pessoa que te fez alguma coisa ruim se dar mal, ou como foi bom falar mal dela para os outros dizendo como ela é ou foi sem caráter. Nossa carne gosta de sentir mágoa, gosta de ficar irada, gosta de desejar a vingança, mas isso só nos leva a ter um túmulo cheio de carniça dentro do nosso coração. Talvez você possa ter se acostumado com esse mau cheiro exalado do seu coração, mas se você for uma pessoa rancorosa, as pessoas que estão por perto sentirão o cheiro e poucos restarão ao seu redor para serem verdadeiros amigos. Restarão sim aqueles como você que estão cheios de coisas não resolvidas em seus corações e que, como você, não limparam os seus corações de toda essa podridão da alma. Quantas pessoas que você conhece ou conheceu e que nunca mais falou porque teve problemas? Você já olhou com outra ótica para esse problema? Havia um casal muito feliz. Jonas e Lídia se amavam, e fazia já alguns anos que estavam juntos, até que Jonas começou a beber com seus colegas e acabou se tornando um alcoólatra. A situação começou a ficar difícil, pois,
Jonas, quando estava bêbado, ficava agressivo, mas Lídia, que estava grávida, tentava ajudá-lo porque o amava muito. Em certa noite, Jonas, como sempre, chega bêbado. Lídia tenta falar com ele, e Jonas fica furioso e agride sua esposa, que, não resistindo aos ferimentos, falece. Jonas, quando volta a ser, entra em desespero, mas era tarde demais. Jonas é preso. Estando lá na prisão, Jonas pensava e se entristecia. Ele estava em estado depressivo, pois se arrependeu profundamente pelo que havia feito. Nem mesmo procurava um advogado que julgasse sua causa. Sentia vontade de morrer. Havia-se passado 27 anos, e Jonas continuava um preso depressivo. Em certo dia aparece um advogado, o melhor daquela região, e voluntariamente decidiu tirar Jonas da prisão. Então foi até a sala dele e disse: Jonas, eu sou um advogado e vou tirá-lo daqui. E Jonas respondeu: mas eu não procurei ninguém, e nem mesmo tenho dinheiro para pagar. E o advogado disse: não precisa me pagar, farei de graça. Jonas não entendeu, mas aceitou. Aquele advogado trabalhou muito para tirar Jonas da prisão, e dentro de 5 meses ele conseguiu. Então foi até Jonas e disse: Jonas, o senhor está livre, pode vir comigo. E respondeu Jonas: por que fizeste isto por mim? Eu não o mereço. Eu destruí a única coisa que eu amava, que era minha esposa e o filho que ela estava esperando. Joguei fora minha chance de ter uma família. E o advogado lhe respondeu: é verdade, o senhor não merece, mas eu também não mereci, e Jesus me amou e me perdoou, e ele também te ama. Agora, quanto ao ter uma família, o senhor está errado. Eu também nasci órfão, mas uma família me adotou. Eles me ensinaram a ser como Jesus, sempre amar e perdoar, até que um dia eu descobri que meu verdadeiro pai estava vivo, e que ele tinha matado minha mãe, quando eu ainda estava na barriga dela. Ela morreu, mas os médicos conseguiram me salvar. Senhor Jonas, eu sou aquela criança que estava na barriga de sua esposa. Eu sou o teu filho, e me tornei o melhor advogado da região para te libertar e dizer: papai, eu te amo, eu te perdoei, nós somos uma família, o senhor não perdeu sua chance de ter uma família. Então eles se abraçaram fortemente, e viveram dias de alegria como pai e filho na presença de Deus. Sempre que alguém te magoar, não é o fim, mas é uma oportunidade de ser amado. Aproveite suas chances, disse Jesus. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você reconhece essa situação da história na sua vida, é porque existe morte em sua vida, morte de relacionamentos passados que muitas vezes você nem quer tocar no assunto, porque dói lembrar daquilo que foi feito ou mesmo falado sobre você, e muitas vezes você nunca mais falou com essas pessoas, riscando-as do seu vocabulário. Quando você ouve alguém falar, vem aquele sentimento de desprezo por essas pessoas. Quero te dizer que as pessoas não são apenas um nome em nossa agenda de telefone que podemos riscar e esquecer que algum dia elas existiram. Elas fazem parte de nossa vida e temos que enfrentar isso. Um dia vamos ter que encarar essas pessoas de frente, e isso é inevitável. Hoje em dia, por causa do abuso de autoridade dentro de muitas igrejas, existe um grande número de cristãos machucados e feridos. Líderes que usaram de sua posição para manipular as pessoas que estavam debaixo deles para o seu proveito próprio, e depois jogaram essas pessoas fora porque não serviram mais. Líderes que têm explorado a boa vontade das pessoas em servir para abusarem dessa confiança. Pense se você passou por isso e acabou saindo machucado. Entregue isso nas mãos de Deus e libere dentro de você o perdão para essas pessoas que colheram o que plantaram. Infelizmente também existe o outro lado, o de pessoas que têm assumido compromisso com líderes e que por qualquer motivo têm quebrado essa aliança. Pessoas que estão juntas em projetos de Deus, mas quando são provadas, quando são confrontadas com seus pecados, se levantam contra esses líderes com todo o seu rancor e palavras duras. Cobra da liderança uma postura que eles mesmos nunca viveram, e que por causa de sua religiosidade mórbida são levados a machucar homens e mulheres de Deus que estão tentando levar a obra de Deus de maneira séria. Quantos pastores estão a ponto de desistir de seus ministérios porque têm sido julgados, trocados, feridos, amaldiçoados, ignorados ou mesmo desprezados por quem eles mais confiaram? Talvez você seja um desses líderes, que se deu tanto pelas pessoas e por causa de um histórico de traições se fechou em seu mundo, com medo de ser machucado de novo.
O duro é ver que muitas pessoas chegam às igrejas falando coisas terríveis de outras lideranças e temos a tendência paternal de ouvir essas pessoas com amor e carinho. Mas depois de algum tempo essas mesmas pessoas fazem a mesma coisa conosco. Isso pode gerar uma amargura que nós mesmos abrimos a porta para que ela entrasse em nosso coração. Cuidado com pessoas que vêm para você dizendo coisas horríveis de seus pastores e líderes, pois por pior que o líder seja, essa pessoa não devia falar de nenhuma autoridade, porque isso é pecado diante de Deus, pois toda autoridade foi instituída por Deus e quem deve corrigir a autoridade é o próprio Deus. Sem lenha o fogo se apaga e não havendo maldizente, cessa a contenda. A amargura contagiante, ela é pior do que a gripe, ela passa de pessoa para pessoa. É só encostar-se a alguém amargurado que você logo estará amargurado contra pessoas que às vezes você nem conhece. Precisamos aprender a odiar o pecado, mas amar o pecador, fazer uma separação entre o pecado e pecador, pois Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Quando fazemos isto, podemos começar a dividir dentro do nosso coração aquilo que devemos ter aversão, que não são as pessoas, mas sim o pecado que essas pessoas têm cometido. Pecado no grego é errar o alvo. Isso quer dizer que precisamos identificar dentro do nosso coração aquilo que temos errado, o alvo do perdão, do amor, da paciência que todo cristão tem como base em sua vida, etc. Jesus nos deu um exemplo, agora precisamos aprender com ele o caminho da reconciliação, pois ele nos reconciliou com Deus através de sua morte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Misericórdia na prática significa exercer o perdão para quem não merece. Alguém que é misericordioso é alguém que entende a complexidade do perdão em todos os seus parâmetros. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da sua herança. Senhor, não retém a sua ira para sempre, tu não continuas irado para sempre, BV, porque tem prazer na misericórdia. Para falar em misericórdia temos que começar falando de perdão, pois uma coisa acompanha a outra. E dentro do Sermão da Montanha Jesus continua falando sobre isto. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. A vingança é amarga. Uma vez uma pessoa, depois de perder contato comigo por algum tempo, me encontrou novamente com muita alegria. Lhe contei como o Senhor Jesus estava restaurando a minha vida. Durante a conversa brinquei com ele dizendo que agora era um pastor, pois esse era um sonho para mim naquela época. E ele, com um tom sarcástico e irônico, me respondeu: se você é pastor, então eu sou bispo. Aquilo me destruiu por dentro, foi algo que me derrubou demais e me entristeceu muito. Fiquei com aquilo guardado em meu coração, tinha prometido para mim mesmo que iria dar o troco. Depois de alguns anos, quando já era pastor e pastoreava uma linda igreja, ainda assim me lembrava com tristeza daquela situação e ensaiava quando encontrasse com ele novamente. Queria exigir que me chamasse de pastor Gessé. Já tinha até pensado de como fazer quando chegasse para falar comigo. Diria para ele: para você é pastor Gessé. Que carnalidade a minha, sempre quando somos carnais somos humilhados. O dia chegou e o vi de longe e o meu coração acelerou. Era enfim o dia da vingança. Então ele se aproximou e eu me preparei para a vingança, e quando ele me viu deu um sorriso e veio em minha direção. Eu já estava preparado para aquele momento, mas algo deu errado, pois o Espírito Santo queria me ensinar naquele dia sobre como é bom ter o coração limpo mesmo quando somos agredidos ou humilhados pelas pessoas. Então ele me disse com muito carinho: oi pastor Gessé, meu querido. Quanta saudade! A minha vingança havia falhado e na mesma hora ouvi a voz de Deus me repreendendo por aquele sentimento. Foi então que fui a um lugar isolado e me arrependi, porque me senti humilhado por Deus para que eu aprendesse que a vingança nunca é o melhor caminho. A forma respeitosa e amorosa daquele rapaz me quebrou e me fez ver o quanto eu estava errando o alvo de Deus em minha vida naquela situação. Na verdade, temos uma tendência humana de julgar e de enquadrar as pessoas que convivemos, e sempre que as pessoas não atingem nosso padrão de qualidade, colocamos essas pessoas em nossa lista negra do SPC Espiritualismo. Elas ficam marcadas ou taxadas como inadequadas ao convívio conosco e tentamos fazer isso com outras pessoas também, convencendo-as a pensarem como nós. Isso é a raiz da amargura se alastrando e contagiando outras pessoas. Esse tipo de atitude parece até uma corrida política de dois partidos, o seu partido e o partido da pessoa que você está em litígio. Vemos muito isso dentro das famílias e também das igrejas. Isso é pecado. Você está envolvendo outras pessoas em seus problemas pessoais porque não tem coragem de encará-los de frente. Isso é covardia e falta de amor por Deus. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizemos,
pois para isto fomos chamados. Pare de arregimentar outras pessoas para o seu exército pessoal contra alguém que te fez mal ou te magoou e vá orar por esta pessoa, e depois fazer o que a Bíblia diz que deve ser feito: procurar essa pessoa para se acertar, e mesmo que elas não queiram um acerto com você, perdoe e esqueça dessa situação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Entenda que enquanto você trazer à tona esse assunto, irá simplesmente aguçar essa mágoa dentro de você. Então pare de colocar na ordem do dia essa situação e mude o disco para coisas que vão abençoar você e todos que estão ao seu redor. Libere o lacre do seu coração, e começa por pra fora todo o ressentimento, mesmo que seja aquele da sua infância, daquela surra que seu pai ou mãe te deu e que você nunca se esqueceu, que quando os vê se lembre que isso te traz uma tristeza muito grande. Tire para fora da sua vida todo o amargor da sua alma, e jogue isso tudo fora do seu coração. Não retenha nada sujo de amargura, e faça uma limpeza agora mesmo. Decida colocar tudo para fora e jogar no lixo da decisão, mesmo que sua carne lute contra isso. 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem à sua porta. "Estou procurando trabalho, sou carpinteiro", disse um senhor de meia idade que se encontrava à sua frente. "Sim", disse o fazendeiro. "Claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho. Na realidade é do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira ali no celeiro? Pois use para construir uma cerca bem alta." "Achou que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. O homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de cerca, uma ponte foi construída, ligando as 2 margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Você foi atrevido construindo essa ponte depois de tudo que lhe contei." Mas as surpresas não pararam por aí. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão se aproximando de braços abertos. Por um instante permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais novo então falou: "Você realmente foi muito amigo construindo esta ponte mesmo depois do que lhe disse." De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se chorando no meio da ponte. O carpinteiro que fez o trabalho partiu com sua caixa de ferramentas. "Espere, fique conosco. Tenho outros trabalhos para você." E o carpinteiro respondeu: "Eu adoraria, mas tenho outras pontes a construir." Já pensou como as coisas seriam mais fáceis se parássemos de construir cercas e muros e passássemos a construir pontes com nossos familiares, irmãos, amigos, colegas do trabalho e principalmente com as pessoas que machucamos ou nos machucaram com palavras ou ações? O que você está esperando? Que tal começar agora? Esse túmulo precisa ser esvaziado de toda a podridão, mesmo que seja dolorido para você. Sei que não vai mais querer ter esse peso em sua vida. Capítulo 4 Túmulo da Inferioridade. Juízes 6:11-24. Precisamos de fato assumir nossa nova identidade em Cristo. Muitos cristãos sofrem de um complexo de inferioridade. Espiritualismo. Como Gideão, existem muitos cristãos escondidos com medo dos inimigos que estão aceitando a intimidação do diabo. Uma das grandes armas que o diabo tem usado contra o povo de Deus é a mentira de quem realmente você é. Quando você se sente inferior, você está aceitando a falácia que o diabo está tentando imprimir em sua alma e no seu coração de que você é menor que todos em sua casa, que você é menos inteligente que as pessoas que você conhece ou que você é apenas um número diante da multidão de pessoas que existem em nosso planeta. Eu trabalhava desde a minha adolescência em uma empresa, fui então chamado para servir o exército num batalhão de infantaria blindada em outra cidade e fiquei 1 ano afastado dessa empresa. Quando voltei, minha vaga já estava ocupada e então fui remanejado para outro departamento da empresa e fui justamente num lugar em que o chefe daquele departamento não gostava de mim. Ele então me mandou para o arquivo morto, ou seja, o pior lugar para se trabalhar naquela empresa, que ficava no meio da tecelagem que naquela época era tão barulhenta que tinha que se usar protetores de ouvidos, um lugar cheio de baratas e sujeira, que ninguém queria trabalhar. Foi então que vi uma oportunidade de crescer. Comecei com alegria e fiz o meu melhor,
Organizei tudo até chamar a atenção de outros departamentos da empresa. Depois de 6 meses estava sendo disputado por vários outros departamentos que queriam que eu trabalhasse para eles, pois ficaram admirados com o que eu fiz naquele lugar. Tinha organizado e limpado tudo. As pessoas que tinham que pegar algum documento não demorava mais para achá-lo, pois eu tinha colocado tudo em ordem. Troquei as caixas velhas por novas e fiz daquele lugar ruim um lugar melhor para se trabalhar. Não fiquei murmurando porque aquele chefe tinha me prejudicado, mas fiz a minha própria história dentro daquela empresa, porque eu não dependia do que aquele chefe pensava de mim. Havia aprendido a ser aquilo que Deus queria que eu fosse, mesmo que eu estivesse no meio do deserto. Quantas vezes você tem aceitado que não é realmente alguém especial? Quantas vezes o diabo tem lhe dito que você é alguém complicado, alguém sem valor ou alguém que não vale a pena na vida? Essa foi uma das minhas maiores guerras. Foi muito difícil para eu entender que meu passado não credenciava o diabo para definir o meu futuro. Todos nós temos situações passadas que nos levem à vergonha, ao opróbrio, situações que só de lembrar nos levam a momentos intensos de tristeza e de angústia. Principalmente se o diabo usa alguém para te lembrar de coisas que marcaram negativamente a sua vida. E ele é especialista nisso, sempre trazendo à sua memória situações que marcaram sua autoestima. Talvez você hoje esteja refém desses momentos do passado ou mesmo do presente. Quero te lembrar que Deus não te ama porque você é bonzinho ou um bom religioso. Ele te ama de graça. Ele te ama desde que você nasceu. Ele te ama porque planejou você desde o ventre de sua mãe. Quantas vezes fiquei amuado em um canto, com vontade de sumir ou desistir de tudo porque estava me sentindo um nada. Quantas vezes chorei porque olhava para mim e não via nenhum motivo para Deus me dar algum valor. Eu não merecia nada dele por causa do meu passado longe do Senhor, e por causa das minhas derrotas do passado. Mas algo dentro de mim gritava que ele me amava não pelo que fui no passado, mas por causa da sua maravilhosa graça e de sua misericórdia. O diabo tentava me enganar dizendo que eu não tinha valor nenhum, mas o Espírito Santo de Deus me lembrava de como eu sou especial para Deus, pois ele morreu por mim. Li uma frase de uma canção que tocou muito meu coração. Cadê aquele brilho em seu olhar que eu te dei? Pois eu morreria outra vez no seu lugar por amor de você. E com acento grave lindo como Deus nos ama, como ele apaga nosso passado e não se lembra mais, de como ele se interessa pela nossa vida, pelos nossos sonhos, até mesmo entendendo que somos limitados. Como Gideão, nós olhamos para nossas limitações, nossos traumas, acreditando que não valemos muita coisa. Mas ser inferior não é ser espiritual, não é ser humilde, é ser insensato, é ser incrédulo na palavra de Deus que nos assegura o amor de Deus. O porteiro do banheiro da rodoviária não havia no povoado pior ofício do que porteiro do banheiro da rodoviária. Mas que outra coisa poderia fazer aquele homem? O fato é que nunca tinha aprendido a ler nem escrever, não tinha nenhuma outra atividade ou ofício. Um dia, entrou como gerente da rodoviária um jovem cheio de ideias, criativo e empreendedor, que decidiu modernizar o estabelecimento. Fez mudanças e chamou os funcionários para as novas instruções. Ao porteiro disse: a partir de hoje, o senhor, além de ficar na portaria, vai preparar um relatório semanal onde registrará a quantidade de pessoas que entram e seus comentários e reclamações sobre os serviços. Eu adoraria fazer isso, senhor, balbuciou, mas eu não sei ler nem escrever. Ah, quanto eu sinto. Mas se é assim, já não poderá seguir trabalhando aqui. Mas senhor, não pode me despedir. Eu trabalhei nisto a minha vida inteira, não sei fazer outra coisa. Olhe, eu compreendo, mas não posso fazer nada pelo senhor. Vamos dar-lhe uma boa indenização e espero que encontre algo que fazer. Eu sinto muito e que tenha sorte. Sem mais nem menos, deu meia volta e foi embora. O porteiro sentiu como se o mundo desmoronasse. Que fazer? Lembrou que quando quebrava alguma cadeira ou mesa, ele a arrumava, com cuidado e carinho. Pensou que esta poderia ser uma boa ocupação até conseguir um emprego. Mas só contava com alguns pregos enferrujados e um alicate mal conservado. Usaria o dinheiro da indenização para comprar uma caixa de ferramentas completa. Como o povoado não tinha casa de ferragens, deveria viajar 2 dias em uma mula para ir ao povoado mais próximo para realizar a compra. E assim o fez. No seu regresso, um vizinho bateu à sua porta. Veio para perguntar se você tem um martelo para me emprestar. Sim, acabo de comprá-lo, mas eu preciso dele para trabalhar, já que fiquei sem emprego. Bom, mas eu devolverei amanhã bem cedo. Se é assim, está bom. Na manhã seguinte, como havia prometido, o vizinho bateu à porta e disse: olha,
Eu ainda preciso do martelo. Por que você não o vende para mim? Não, eu preciso dele para trabalhar e além do mais, a casa de ferragens mais próxima está a 2 dias de viagem. Façamos um trato, disse o vizinho. Eu pagarei os dias de ida e volta mais o preço do martelo, já que você está sem trabalho no momento. Que lhe parece? Realmente, isto lhe daria trabalho por mais 2 dias. Aceitou. Voltou a montar na sua mula e viajou. No seu regresso, outro vizinho o esperava na porta de sua casa. Olá, vizinho, você vendeu um martelo ao nosso amigo. Eu necessito de algumas ferramentas, estou disposto a pagar-lhe seus dias de viagem, mais um pequeno lucro para que você as compre para mim, pois não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Que lhe parece? O ex-porteiro abriu sua caixa de ferramentas e seu vizinho escolheu um alicate, uma chave de fenda, um martelo e uma talhadeira. Pagou e foi embora. E nosso amigo guardou as palavras que escutara. Não disponho de tempo para viajar para fazer compras. Se isto fosse certo, muita gente poderia necessitar que ele viajasse para trazer as ferramentas. Na viagem seguinte, arriscou um pouco mais de dinheiro trazendo mais ferramentas do que as que haviam vendido. De fato, poderia economizar algum tempo em viagens. A notícia começou a se espalhar pelo povoado e muitos, querendo economizar a viagem, faziam encomendas. Agora, como vendedor de ferramentas, uma vez por semana viajava e trazia o que precisavam seus clientes. Com o tempo, alugou um galpão para estocar as ferramentas e alguns meses depois, comprou uma vitrine e um balcão e transformou o galpão na primeira loja de ferragens do povoado. Todos estavam contentes e compravam dele. Já não viajava, os fabricantes enviavam-lhe seus pedidos. Ele era um bom cliente. Com o tempo, as pessoas dos povoados vizinhos preferiam comprar na sua loja de ferragens, a gastar dias em viagens. Um dia ele lembrou de um amigo seu que era torneiro e ferreiro e pensou que este poderia fabricar as cabeças dos martelos. E logo, por que não, as chaves de fendas, os alicates, as talhadeiras, etc. E após isso foram os pregos e os parafusos. Em poucos anos, nosso amigo se transformou, com seu trabalho, em um rico e próspero fabricante de ferramentas. Um dia decidiu doar uma escola ao povoado. Nela, além de ler e escrever, as crianças aprenderiam algum ofício. No dia da inauguração da escola, o prefeito lhe entregou as chaves da cidade, o abraçou e lhe disse: é com grande orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de colocar a sua assinatura na primeira página do livro de atas desta nova escola. A honra seria minha, disse o homem. Seria a coisa que mais me daria prazer, assinar o livro, mas eu não sei ler nem escrever, sou analfabeto. O senhor? Disse o prefeito sem acreditar. O senhor construiu um império industrial sem saber ler nem escrever? Estou abismado. Eu pergunto, o que teria sido do senhor se soubesse ler e escrever? Isso eu posso responder, disse o homem com calma. Se eu soubesse ler e escrever ainda seria o porteiro do banheiro da rodoviária. Geralmente as mudanças são vistas como adversidades. As adversidades podem ser bênçãos. As crises estão cheias de oportunidades. Faça de um obstáculo apenas um degrau para alcançar o sucesso. Nunca desanime. Precisamos acordar para uma realidade espiritual em nossas vidas, que não somos inferiores, somos mais que vencedores, independente das circunstâncias. É mentira que você é alguém sem valor, que você é um perdedor. Você é alguém destinado à vitória pelo seu pai, não importa onde tenha nascido, onde tenha crescido ou quanto tenha estudado. Você é alguém que venceu antes de começar a corrida. Você já começou como vitorioso, por isso é mais que vencedor. Pare de aceitar as mentiras do inferno, ou recados vindo diretos do acusador, dizendo que você não tem jeito mesmo, transformando a sua mente em uma favela emocional, fazendo do seu coração um lugar de morte e de SUS, um lugar de amargura e de rancores. Não olhe para trás, você tem um futuro em Deus que o diabo teme, mas você precisa abandonar essa identidade falsa de derrotado, que vive pelos cantos escondido com medo de aparecer e de ser um vitorioso. Olhe para você com a ótica de Deus, pois Ele te vê como alguém especial, como alguém que Ele confia, que Ele coloca fé que você não vai parar no meio do caminho e desistir dos sonhos em sua vida. Não é bonito se portar como alguém pequeno, inferior ou derrotado. Isso não é para você, não importa o tamanho do problema que você passou ou ainda está passando ou da tempestade que você teve que enfrentar. Isso já ficou no passado, deixa ela lá, e olha para frente. Mesmo que você tenha sido alguém ruim, mesmo que alguém no passado tenha abusado de sua confiança,
Mesmo que alguém no passado tirou de você os sonhos, mesmo que o pior tenha acontecido com você, isso não determina que você fique nesse buraco, nesse túmulo da inferioridade. Complexo de inferioridade. Texto extraído do livro Pão Diário. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Era uma vez uma caixa de madeira que continha as pedras de um jogo de xadrez. Estavam todas misturadas, brancas, pretas, peões, reis, rainhas, bispos, etc. Num dado instante um dos peões começou a lamentar o fato de ser a peça de menor valor no tabuleiro. Caminhava somente uma casa e não rápido para todos os lados como a rainha, que era uma peça terrivelmente perigosa para o adversário. Este lamento crescia em veemência e em intensidade. O mestre enxadrista, sentado ao lado da caixa com as peças, não resistiu às reclamações, abriu a caixa, dispôs todas as pedras no tabuleiro e iniciou um jogo com um adversário fictício que era tão mestre quanto ele. Num dado momento do jogo, utilizando aquele peão, deu um xeque-mate ao rei adversário, pondo fim à partida. Procurou mostrar ao peão lamuriante que ele, quando usado pelo mestre, pode ser a peça-chave do jogo. Mostrou também que o mesmo artesão havia feito todas as outras peças com o mesmo carinho, cuidado e amor. Quantos de nós alimentamos este fantasma chamado de complexo de inferioridade? Sempre identificamos em nós falsos defeitos, fraquezas e incompetência, como o peão. Dependendo de quem nos está usando, podemos fazer diferença. Precisamos nos deixar usar pelo mestre, para que ele faça de nós algo que resulte em diferença. Grandes homens de Deus reconheceram que também eles sofriam com este fantasma. Moisés queixou-se que tinha a língua presa e, portanto, não poderia ser um líder. Realmente, se dependesse dele, seria um desastre. O sucesso ficou por conta de se deixar usar por Deus, como um vaso útil que ele faz de um punhado de barro. Nas mãos de Deus um punhado de barro se torna um vaso de bênçãos. Você decide se quer ficar aí enterrado nesse lugar escuro, ou vai sair desse túmulo e enfrentar a vida, os novos desafios e uma vida abundante que Deus tem para você. Capítulo 5. Túmulo do negativismo. Este túmulo é um dos mais presentes no nosso dia a dia. Facilmente podemos identificá-lo em nossas vidas. Ser alguém negativo é olhar para as pessoas, situações de nossa vida ou para qualquer coisa ao nosso redor com o coração pronto para criticar ou salientar aquilo que é ruim. É com acento grave e prazeroso para nossa carne criticar, falar mal ou mesmo identificar as coisas que a nosso ver precisam mudar. A nossa carne tem prazer em identificar o que está errado. Se você estiver na fila de um banco qualquer, você verá que as pessoas, na sua grande maioria, se não a totalidade, estarão reclamando do tempo de espera, do governo que está ruim, do pão da padaria que diminuiu, do calor que está fazendo, entre muitas outras coisas. Uma família de tartarugas decidiu sair para um piquenique. As tartarugas, sendo naturalmente lentas, levaram 7 anos para prepararem-se para seu passeio. Finalmente a família de tartarugas saiu de casa para procurar um lugar apropriado. Durante o segundo ano da viagem encontraram um lugar ideal. Por aproximadamente 6 meses limparam a área, desembalaram a cesta de piquenique e terminaram os arranjos. Então descobriram que tinham esquecido o sal. Um piquenique sem sal seria um desastre. Todas concordaram. Após uma longa discussão, a tartaruga mais nova foi escolhida para voltar em casa e pegar o sal, pois era a mais rápida das tartarugas. A pequena tartaruga lamentou, chorou e esperneou. Concordou em ir, mas com uma condição, que ninguém comeria até que ela retornasse. A família consentiu e a pequena tartaruga saiu. 3 anos se passaram e a pequena tartaruga não havia retornado. 5 anos. 6 anos. Então, no 7º ano de sua ausência, a tartaruga mais velha não aguentava mais conter sua fome. Anunciou que iria comer e começou a desembalar um sanduíche. Nesta hora, a pequena tartaruga saiu de trás de uma árvore e gritou: "Viu? Eu sabia que vocês não iam me esperar. Agora que eu não vou mesmo buscar o sal." Descontando os exageros da história, na nossa vida as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma. Nós desperdiçamos nosso tempo esperando que as pessoas vivem à altura de nossas expectativas. Ficamos tão preocupados com o que os outros estão fazendo que deixamos de fazer nossas próprias coisas. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. O negativismo nos dá uma visão da vida amarga onde tudo ou quase tudo está errado, onde a vida fica quase que um fardo para ser vivida.
É como se o sol não brilhasse ou como se as estrelas do céu nunca aparecessem numa linda noite de lua cheia, pois nosso foco está nas coisas que deixaram de ser feitas, nas coisas que precisam de ajustes, nas coisas que acreditamos que estão erradas, mas isso é olhar simplesmente com a ótica da nossa carne e não com a ótica do Espírito Santo que nos prometeu uma vida diferente, onde a palavra de Deus nos assegura uma vida feliz cheia de alegria. O pregador do trem, certo homem, morava no final de Xerém, subúrbio do estado do Rio de Janeiro, e trabalhava na zona sul do Rio. Viajava diariamente de trem para ir e vir do trabalho. Certo dia parou numa praça da cidade onde acontecia um culto ao ar livre e na hora do apelo ele se converteu. Ganhou uma Bíblia de presente que ele lia sempre durante o percurso da viagem. Ele tinha um sonho, pregar a palavra de Deus, quando leu o texto e de pregar a toda criatura. Sentiu um impulso de realizar seu desejo, mas seu tempo era escasso, pois trabalhava até mesmo nos finais de semana. Teve então uma brilhante ideia, economizou e comprou uma Bíblia nova de letras gigantes, para ler no trem em movimento, e passou a pregar durante a viagem de ida e volta. Estava feliz da vida, pois estava dando frutos para o reino de Deus. Até que um dia surgiu um passageiro que não aprovou a ideia da pregação dentro do trem, pois cochilava durante a viagem. Inconformado, o homem reclamava o tempo todo. O pregador pacientemente trocava de vagão. Porém, quando começava a pregar, lá estava o sujeito, mais uma vez reclamando. Então, esse homem, extremamente irado, levantou sua voz e gritou: "Pare de me perturbar. Da próxima vez que você pregar de novo no trem, e atrapalhar o meu cochilo, vou jogar sua Bíblia fora. É melhor ficar quieto." Prudentemente, o pregador clamou a Deus e jejuou para que Deus não permitisse que aquele homem cumprisse sua ameaça, que houvesse impedimentos. Assim o pregador orou com fé, confiando que Deus ouviu. No outro dia, o que se sentia importunado saiu bem cedo para o trabalho, e lá estava o pregador do trem todo confiante, semeando a palavra de Deus. Subitamente, o valente levantou-se e bradou: "Eu te avisei, mas você não acreditou", e arrancou a Bíblia das mãos do pregador e jogou-a pela janela do trem, diante de um público estupefato. O pregador sentiu-se humilhado, decepcionado e muito triste com a situação. Resolveu não ser mais crente, pois confiava que Deus ia livrá-lo dessa vergonha, e por não ter sido atendido, decidiu não trilhar mais os caminhos do Senhor. Por ter virado as costas para Deus, as coisas começaram a ficar difíceis para ele. Perdeu o emprego, tornou-se um desocupado, abandonou sua casa e passou a viver nas ruas, dormindo nos bancos das praças. Depois de certo tempo, numa determinada praça onde costumava se embriagar e dormir no banco, estava acontecendo um culto ao ar livre. Despertou sua atenção, pois esse pregador contava o seu testemunho de que um dia estava desesperado e foi para junto da linha do trem para cometer suicídio. Mas Deus, com seu infinito amor, usou um filho seu para salvá-lo de ser despedaçado pelo trem. Continuou relatando que quando ia se atirar embaixo do trem, algo muito pesado foi arremessado em sua cabeça, e ele caiu, junto aos trilhos, meio desacordado, sem entender nada do que estava ocorrendo. Foi quando se deparou que era um grande livro e um vento providencial virava suas páginas, parando exatamente na página onde pôde ler admirado o versículo 18 do capítulo 28 do Evangelho de Mateus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E exclamou jubiloso: "Então fiquei com esta Bíblia, hoje sou feliz e a minha vida mudou." E concluiu: "Um dia hei de encontrar esse Filho de Deus, dar-lhe um grande abraço e agradecer-lhe pelo bem que me fez, livrando-me não somente da morte física, mas principalmente da condenação eterna." O pregador do trem, que ouvia tudo atentamente, não conseguiu conter o seu desesperado choro e inesperadamente levantou-se do banco e gritou com o rosto banhado em lágrimas: "Perdoe-me, Senhor Jesus, pois não compreendi os teus planos. Perdoe-me por ter duvidado do teu poder e do teu amor por todos esses anos." E soluçando muito se dirigiu ao pastor que testemunhava, mal conseguindo declarar: "Eu era o dono daquela grande Bíblia." Disse o seu nome e mostrou a todos a sua assinatura registrada na primeira página daquela grande Bíblia. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse texto é um desafio a mudarmos nossos paradigmas, pois fomos criados para criticar, para achar defeitos, para reclamar de tudo e de todos. É impossível, humanamente falando, que nossa carne deseje se alegrar no meio das adversidades, mas quando fazemos nosso ego morrer e deixamos Jesus viver através de nós, poderemos vivenciar esse princípio maravilhoso.
Se você é alguém negativo, você terá a tendência de expressar-se através de suas palavras que certamente serão maculadas com uma postura crítica. Pessoalmente, como sempre fui alguém crítico, mudar isso em minha vida foi algo muito complicado, pois os meus pensamentos estavam condicionados a verem o mundo dessa forma. É uma luta constante onde tenho que fazer morrer a minha velha natureza humana e me encher do Espírito em todo momento. Por exemplo, identifiquei até em minhas orações palavras que anulavam a benção de Deus na vida das pessoas às quais orava. Senhor, abençoe aquele rapaz que tem o coração duro, e não quero o Senhor na vida dele. Aqui eu já estava amaldiçoando quem eu estava orando, predeterminando que ele tinha um coração duro. Nós temos condenado muitas pessoas com uma oração religiosa, mas que na verdade não passa de demonstração prática da nossa falta de fé que Deus pode mudar aquela situação. Quando falamos que alguém não quer Deus, só Deus poderá mudar aquela situação. Isso demonstra o quanto nossas palavras estão viciadas com uma postura negativa que impede Deus de fazer milagres na vida das pessoas que estão ao nosso redor, pois temos autoridade em nossas palavras. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Precisamos acreditar no que profetizamos. Se acreditarmos na mentira do diabo que não somos ninguém ou não somos nada, com certeza nos tornaremos um fracasso. O padrão humano é firmado em palavras negativas ou uma postura de incredulidade. O apóstolo Paulo, mesmo sendo duro nas correções, tinha uma postura de fé quando falava de seus filhos na fé. Ele profetizava as mudanças mesmo diante de situações de aparente derrota ou mesmo de desvios de rota das igrejas que ele cuidava e pastoreava. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A língua é o leme da vida, para onde você apontá-la você irá com certeza. Existem pessoas que por onde andam, falam das pessoas coisas negativas, pois isso dá prazer à carne, ficar salientando na vida e ministério alheio coisas que foram feitas erradas, semeando discórdias e confusões por onde quer que passem, dizendo da vida dos irmãos, do ministério dos outros, salientando erro e pecados, fazendo fofoca por onde quer que vá, jogando as pessoas contra as outras, usando da sua boca para proferir maldições e uma raiz negativista, colocando em dúvida a espiritualidade dos outros por aquilo que ouviu falar. 6 coisas que o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. O vício de falar mal dos outros. Luiz Almeida Marins Filho. É incrível. Ninguém aguenta mais gente que fala mal dos outros o tempo todo. Gente que parece não ter outro assunto a não ser falar das outras pessoas. Será que essa gente não percebe que todos estão enxergando? Falar mal do chefe, do patrão, do subordinado, do colega, do vizinho, do concorrente, do fornecedor, acaba sendo um vício que precisa ser combatido por aqueles que fizeram do falar mal seu verdadeiro emprego. Você já foi ao lugar do cafezinho? O que estão falando? Mal dos outros. Você já viu o que conversam na hora do almoço? Mal dos outros. E quando chegam a casa essas pessoas falam o quê? Mal dos outros. Se você também adquiriu esse vício, acabe com ele. Uma pessoa que fala mal dos outros perde a própria credibilidade. Outro dia recebi uma pessoa com excelente currículo que queria um emprego. Estava disposto a empregá-lo. Na entrevista ele começou a falar mal de todos os seus ex-patrões, de seus ex-colegas, das empresas em que trabalhou. Imediatamente desisti de contratá-lo. Contando esse caso para outras pessoas que estão empregando novos funcionários, todos disseram ter a mesma reação. Ninguém tem coragem de contratar um falastrão, a verdade é essa. Nesta semana, gostaria que você fizesse um exame de consciência e visse se você também não é do tipo viciado em falar mal dos outros. Lembre-se que pessoas de sucesso não precisam falar mal de ninguém para vencer. Uma pessoa segura de si, quando não pode falar bem de alguém, não fala mal. Pense nisso. Fácil é demonstrar raiva e impaciência quando algo deixa irritado. Difícil é expressar o seu amor a alguém que realmente te conhece, te respeita e te entende. E é assim que perdemos pessoas especiais. O medo transforma em estranhos, pessoas que deveriam ser amigas. O mundo foi treinado para falar palavras negativas, mas todo cristão genuíno tem uma habilidade de liberar e abençoar outras pessoas.
Não aceite a fraqueza como desculpa para derrotas. Diga ao fraco: eu sou forte. Não aceite a fraqueza em sua vida como uma saída para explicar os seus fracassos. Tome posse de uma nova realidade espiritual em sua vida. Você é forte. Passei um momento muito difícil em minha vida quando minha filha com 2 meses de idade caiu dentro do carro porque eu tive que frear bruscamente. Ela bateu a cabeça e nós fomos ao hospital. Quando chegamos, o médico atendeu e encaminhou para tirar uma radiografia da cabecinha dela. Quando voltamos novamente para mostrar a radiografia para ele, o médico olhou e nos dispensou para nossa casa e achamos que não passou de um grande susto. Mas na manhã seguinte o médico ligou para nossa casa dizendo que tinha levado a radiografia dela para um especialista e que esse outro médico tinha identificado um possível trauma na cabecinha dela, e que esse fato poderia levá-la ao coma. Isso para nós foi como uma bomba. Minhas emoções paralisaram. Foi como se o sol parasse de brilhar naquele mesmo momento. O desespero era algo evidente em minha vida, mas minha fé não podia ser afetada. Naquele mesmo dia tinha algumas visitas para fazer, inclusive orar por várias pessoas. Uma que estava com câncer e outra que tinha um problema sério de alcoolismo e drogas. Fui, mas por dentro pareciam que minhas emoções iriam entrar em colapso a qualquer momento. Mas minha fé e minha boca trabalharam juntas. As pessoas ligavam para perguntar como minha filha estava e com toda a convicção do mundo dizia que estava bem e que nada iria acontecer com ela porque ela era um presente de Deus para nós. Mas por dentro minhas emoções diziam o contrário, e muitas vezes eu ia para algum lugar longe de minha esposa e chorava orando ao Senhor, pedindo para ela não levar minha querida filhinha. E Deus naqueles momentos me aparava e era como se a sua doce mão me tocasse e me acalmava. Em um momento eu deixei que minhas palavras proferissem algo que negativo ou qualquer demonstração de incredulidade. Procuramos então outros médicos e um deles foi muito seco. Nem olhou para nós e disse que não sabia o que ela tinha, que era para esperar para ver a evolução da situação. Foram 3 noites de intensa dor, e minhas palavras continuaram a proferir a bênçãos e não aceitar os pensamentos de derrota e de fraqueza que pairavam sobre mim. Conseguimos no 3º dia uma consulta com a pediatra dela, que é uma grande médica e que tem muita competência. Conversei com ela no telefone e fui ao hospital onde ela estava dando um plantão, pois ela é médica-chefe da UTI neonatal daquele hospital. Ela examinou a minha filha e foi usada por Deus em nossa vida. Ela nos abraçou e disse que não existia nada de errado com nossa filha, pois a cabecinha dela já havia nascido daquele jeito. Ela estava com todos os reflexos em ordem e que tudo estava bem. Perguntei para ela quando eu deveria tirar outra radiografia para saber sobre aquele problema, e ela com um sorriso me respondeu: daqui a uns 15 anos. Há momentos em nossas vidas que podemos fazer o papel do diabo através de nossa própria boca, lançando sementes que podem frutificar, e com isso damos ao diabo legalidade para usá-las contra nós. Tomando posse de sua autoridade, espiritualismo e o Deus da paz em breve esmagará debaixo de nossos pés a Satanás através de Adão e Eva. Deus deu autoridade para o homem para cuidar da terra. Mas o homem deu essa autoridade a Satanás. Como foi o homem que deu essa autoridade para o diabo, somente ele podia requerer de volta essa autoridade. Jesus, como homem, toma à força essa autoridade da mão do diabo. Agora Deus confia novamente no homem e dá essa autoridade à igreja. A igreja precisa assumir essa autoridade que Deus nos deu. Como igreja nós temos autoridade para decretar a benção sobre as pessoas. Bendizer quer dizer falar bem. Em Números 13:12 os espias da terra falaram mal da terra prometida e por esse motivo foram barrados de entrar nela. O que você tem feito com sua boca? Que tipo de palavras tem saído dela? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita a graça aos que ouvem. Existem pastores e líderes amaldiçoando as suas próprias ovelhas quando dizem que essas pessoas são problemáticas, são displicentes ou não têm compromisso. Mesmo que isso seja uma realidade, você não precisa aceitar na vida da igreja ou mesmo na vida de suas ovelhas. Também existem membros que dizem que seu pastor é cabeça dura ou falam que ele é parcial, entre muitas outras coisas. Pare com isso. Comece a orar pelo seu líder, a forrá-lo com uma palavra de vida. Ele também tem qualidades. Pare de olhar só para os defeitos dos outros e comece a mudar a história das pessoas que estão perto de você. Profetize palavras de vida para sua família, seu trabalho, sua cidade, para esta nação. A minha boca relatará a tua justiça, e de continuo os feitos da tua salvação. Ainda que eu não saiba o seu número, o diabo precisa se sentir oprimido diante de você. Você tem autoridade dada por Deus para mudar esta geração.
Se você conseguir fazer da sua boca um lugar de bênção e não um lugar de maldição. Pela bênção que os retos suscitam a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ilustração, aprendendo com meu pai. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me a dar um passeio no bosque e aceitei com prazer. Ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou, além do cantar dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi, estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Perguntei ao meu pai, como eu pude saber que a carroça está vazia, se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto, e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, tratando o próximo com grosseria inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e, querendo demonstrar que é a dona da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Capítulo 6 Túmulo da falsidade da hipocrisia. A hipocrisia e a falsidade são atributos da maioria dos religiosos de nosso tempo, raça de víboras, por fora maravilhosos, mas por dentro apodrecidos. O que usa de fraude não habitará em minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Certa vez um grupo de alunos em Harvard tentou enganar o famoso professor de zoologia Agassiz. Eles pegaram partes de vários percevejos diferentes e com grande habilidade prenderam-nas formando um novo inseto que eles, estavam certos, confundiria seu professor. No dia escolhido, trouxeram-no para o professor e perguntaram se era capaz de identificá-lo. Enquanto o mestre examinava o inseto com grande cuidado, os alunos aguardavam com a certeza de que conseguiriam enganá-lo. E finalmente, o professor Agassiz aproximou-se do grupo e, com tranquilidade, falou ao grupo, eu identifiquei. Com dificuldades para disfarçar a vontade de rir, os alunos perguntaram o nome do inseto. Agassiz respondeu, é um impostor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Alguém limpo de coração é uma pessoa que não carrega no coração nenhuma mazela do passado, é alguém que não se dobra à ditadura do mundo que manda você se vingar como forma de defesa. Alguém limpo é uma pessoa que não carrega em suas costas nenhum peso de atitude ou sentimentos que possa sujar a sua vida. O coração na Bíblia simboliza o centro da vida de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ter um coração puro é não viver na falsidade de ser escravo do pecado, pois algumas pessoas são escravizadas por pecados que diariamente praticam pecados de estimação que anda com eles diariamente. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Hoje o Evangelho de Jesus tem sido manchado por acrobatas da fé, que fazem do reino de Deus um lugar para se promover ou para usurpar os recursos do povo de Deus. Amor pelas riquezas desta vida, é o ponto inicial para os males. Não estou dizendo contra a prosperidade bíblica verdadeira, pois creio nela de todo o meu coração. Mas o que estou dizendo é sermos levados a colocar nas riquezas desse mundo a nossa expectativa. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Raiz nesse texto em grego é risa, que quer dizer ponto inicial. Quantos lobos vestidos de pastores estão ludibriando um povo que deseja ser enganado através de um falso evangelho pautado no capitalismo selvagem e demoníaco? Venham para Jesus para se tornarem milionários. Essa tem sido a ênfase doutrinária de alguns, infelizmente. A igreja não é um veículo financeiro, é para ser um hospital para todo ferido, é para abençoar o amaldiçoado, é para ajudar o necessitado, e não deve ser um caminho para os nossos próprios prazeres, porque o nosso prazer deve ser servir ao Senhor e as demais coisas será consequência. Conheço pastores que em reuniões reservadas chamam seus subordinados de fracos se eles não arrecadam dinheiro para suas instituições. Existem lobos fazendo até milagres, mas que estão vivendo uma outra verdade que não é o evangelho puro e simples da morte de Jesus na cruz do Calvário, da redenção de uma vida de pecados. Usam dos benefícios de serem considerados autoridades eclesiásticas. Na verdade, elas mesmas estão vazias. Falam de fé para benefícios pessoais. Por dentro existe um vazio existencial sem fim, pois sabem que estão promovendo um tipo de evangelho que tem como ênfase o ter e não o ser.
sepulcros caiados, apodrecidos. Já ouvi dizer até de pastores que vão à porta de outras igrejas de concorrentes para tirar satisfação. Outros até mesmo ameaçam membros que saem das suas igrejas. Muitos tiram benefícios de um povo sedento por mentiras que se deixam iludir, como quem vai a um bingo jogar com a certeza que algum dia irá ganhar uma grande fortuna. Mas a palavra de Deus nos diz para juntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. As igrejas que vivem na apostasia têm o poder de atrair o povo para si, para forma e cerimônia, mas não a real atração para Jesus, nem indução à comunhão doce, santa e divina. A igreja tem sido enfeitada, mas não edificada, agradada, mas não santificada. A vida espiritual de muitos ficaram suprimidas. A cidade do nosso Deus transforma-se numa cidade de mortos, a igreja, num cemitério e não num exército em batalha. Louvor e oração são sufocados, a adoração morta e robótica. O falso pregador auxiliaram o pecado e não a santidade, povoaram o inferno e não o céu. E me bonde, se você é um pastor ou líder ou até um liderado por esses lobos, como será que Deus está olhando para você agora? Esse é um momento para pensar e questionar, se realmente sua vida está valendo a pena, ou se você se tornou apenas mais uma engrenagem de manipulação dessa massa sem forma e vazia. E você que está debaixo desses líderes, também tem culpa porque se deixam enganar, pois para você é gostoso ser iludido. Mas cuidado, porque você que tem visto o quanto o evangelho tem sido deturpado e não faz nada e ainda fica debaixo de verdadeiros lobos da graça de Deus, é um participante desse verdadeiro teatro de horror. Se teu coração está nas coisas terrenas, essas coisas serão a tua alegria. Pense comigo um pouco. Você tem perdido a alegria porque não evangelizou esta semana, e de fazer discípulos de todas as nações. Desta forma, você verá a glória de Deus e a manifestação de milagres em sua vida. Pare de viver um evangelho medíocre e egoísta pautado em você mesmo e nas coisas naturais e terrenas. Ilustração: Deus controla cada circunstância. Confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Et 27.25. Alguns anos atrás, fiz uma viagem para os Estados Unidos em um navio cujo capitão era um crente muito dedicado. Quando nos aproximávamos da costa de Terra Nova, ele me disse: a última vez que atravessei este trecho há um mês, aconteceu uma coisa que revolucionou toda a minha vida cristã. Encontrava-se a bordo Bob Miller. Eu estivera há 24 horas na ponte de comando. Bob Miller procurou-me e disse: capitão, vim dizer-lhe que preciso estar em Quebec no sábado à tarde. É impossível, respondi. Muito bem, se o seu navio não pode levar-me, Deus achará outra maneira. Há 57 anos que nunca quebro um compromisso. Desçamos até a cabine de mapas. Vamos orar. Olhei para aquele homem de Deus e pensei de que asilo de lunáticos teria ele fugido. Eu jamais tinha ouvido coisa semelhante. Siller, disse eu, o senhor sabe a densidade desta neblina? Não, respondeu ele, meus olhos não estão fixos na densidade da neblina, mas no Deus vivo que controla cada circunstância da minha vida. Ele se ajoelhou e fez uma das orações mais simples que já ouvi, e quando acabou eu iria orar, mas ele pôs a mão no meu ombro e me disse que não o fizesse. Em primeiro lugar, você não crê que ele atenderá, e em segundo, eu creio que ele já respondeu, e não há mais necessidade de que você ore. Olhei para ele, e me disse: capitão, já faz 57 anos que eu conheço o meu Deus e nunca houve um só dia que eu deixasse de ter audiência com ele. Levante-se, capitão, e abra a porta e verá que a neblina se foi. Levantei-me e vi que assim era. No sábado à tarde, Bob Miller estava em Quebec para o seu compromisso. Não devemos focalizar nossa atenção em coisas sombrias, mas naquele que tudo pode, e certamente fará. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Não andeis a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Uma lição de fé. Marge, uma garotinha esperta de apenas 6 anos de idade, ouviu seus pais conversando sobre seu irmãozinho mais novo. Tudo que ela sabia era que o menino estava muito doente e que estavam completamente sem dinheiro. Iriam se mudar para um apartamento no subúrbio, no próximo mês, porque seu pai não tinha recursos para pagar as contas do médico e o aluguel do apartamento. Somente uma intervenção cirúrgica muito cara poderia salvar o garoto, e não havia ninguém que pudesse emprestar-lhes dinheiro. A menina ouviu seu pai dizer à sua mãe chorosa, com um sussurro desesperado:
Somente um milagre poderá salvá-lo. Ela foi ao seu quarto e puxou o vidro de gelatina de seu esconderijo no armário. Despejou todo o dinheiro que tinha no chão e contou-o cuidadosamente, 3 vezes. O total tinha que estar exato. Não havia margem de erro. Colocou as moedas de volta no vidro com cuidado e fechou a tampa. Saiu devagarzinho pela porta dos fundos e andou 5 quarteirões até chegar à farmácia. Esperou pacientemente que o farmacêutico a visse e lhe desse atenção, mas ele estava muito ocupado no momento. Ela então esfregou os pés no chão para fazer barulho, e nada. Limpou a garganta com o som mais alto que pôde, mas nem assim foi notada. Por fim, pegou uma moeda e bateu no vidro da porta. Finalmente foi atendida. "O que você quer?" perguntou o farmacêutico com voz aborrecida. "Estou conversando com meu irmão que chegou de Chicago e que não vejo há séculos", disse ele sem esperar resposta. "Bem, eu quero lhe falar sobre meu irmão", respondeu a menina no mesmo tom aborrecido. "Ele está realmente doente. E eu quero comprar um milagre." "Como?" balbuciou o farmacêutico admirado. "Elise chama Andreu e está com alguma coisa muito ruim crescendo dentro de sua cabeça e papai disse que só um milagre poderá salvá-lo. E é por isso que eu estou aqui." "Então, quanto custa um milagre?" "Não vendemos milagres aqui, garotinha." "Desculpe, mas não posso ajudá-la", respondeu o farmacêutico, com um tom mais suave. "Escute, eu tenho dinheiro para pagar. Se não for suficiente, conseguirei o resto." "Por favor, diga-me quanto custa", insistiu a pequena. O irmão do farmacêutico era um homem gentil. Deu um passo à frente e perguntou à garota: "Que tipo de milagre seu irmão precisa?" "Não sei", respondeu ela, levantando os olhos para ele. "Só sei que ele está muito mal e mamãe diz que precisa ser operado. Como papai não pode pagar, quero usar meu dinheiro." "Quanto você tem?" perguntou o homem de Chicago. $1,11, respondeu a menina num sussurro. "É tudo que tenho, mas posso conseguir mais se for preciso." "Puxa, que coincidência", sorriu o homem. $1,11. Exatamente o preço de um milagre para irmãozinhos. O homem pegou o dinheiro com uma mão e, dando a outra mão à menina, disse: "Leve-me até sua casa. Quero ver seu irmão e conhecer seus pais. Quero ver se tem o tipo de milagre que você precisa." Aquele senhor gentil era um cirurgião, especializado em neurocirurgia. A operação foi feita com sucesso e sem custos. Alguns meses depois Andreu estava em casa novamente, recuperado. A mãe e o pai comentavam alegremente sobre a sequência de acontecimentos ocorridos. "A cirurgia", murmurou a mãe, "foi um milagre real. Gostaria de saber quanto custou." A menina sorriu. Ela sabia exatamente quanto custa um milagre. $1,11. Mais a fé de uma garotinha. "Confie no Senhor, e o mais Ele fará. Não importa quão grande é o seu problema. Nosso Deus é o Deus do impossível." Talvez você esteja se sentindo cansado e sobrecarregado pelas preocupações do dia a dia, pelas circunstâncias negativas que estão ao teu redor. Mas hoje você precisa entregar isto no altar de Deus e parar de viver essa vida triste e enfadonha que tem vivido, uma vida cheia de altos e baixos, uma vida cheia de incredulidade onde você só vive pelo que os teus olhos veem. Creia, hoje é dia de milagres em sua vida. Capítulo 8. A celebração da ressurreição dos sonhos de Deus em sua vida. Durante um seminário para casais, perguntaram à esposa: "Seu marido lhe faz feliz?" "Ele lhe faz feliz de verdade?" Neste momento, o marido levantou seu pescoço, demonstrando segurança. Ele sabia que sua esposa diria que sim, pois ela jamais havia reclamado de algo durante o casamento. Todavia, sua esposa lhe respondeu com um não, bem redondo. "Não, não me faz feliz." Neste momento, o marido já procurava a porta de saída mais próxima quando veio a conclusão da resposta. "Ele não me faz feliz. Eu sou feliz. O fato de eu ser feliz ou não depende dele e, sim, de mim." E continuou dizendo: "Eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Eu determino ser feliz em cada situação e em cada momento da minha vida, pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância, sobre a face da terra, eu estaria com sérios problemas. Tudo que existe nesta vida muda constantemente. O ser humano, as riquezas, meu corpo, o clima, meu chefe, os prazeres, etc. E assim poderia citar uma lista interminável. As demais coisas eu chamo experiências. Esqueço-me das experiências passageiras e vivas que são eternas. Amar, perdoar, ajudar, compreender, aceitar, consolar.
Lembro-me de viver de modo eterno. Talvez seja por isso que quando alguém me faz perguntas como esta, você é feliz no seu casamento? Ou você é feliz? Gosto de responder com apenas uma frase, como se esta fosse a conclusão de todo o seminário, como se esta fosse a chave de toda a felicidade, de todo o matrimônio e de toda a vida humana. Gosto de responder com uma frase apenas: a minha felicidade está centrada em Cristo, que habita em mim. Há pessoas que dizem: hoje não posso ser feliz porque estou doente, porque não tenho dinheiro, porque faz muito calor, porque alguém me insultou, porque alguém deixou de me amar, porque alguém não soube me dar valor. Seja feliz. Mesmo que faça calor, mesmo que esteja doente, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que alguém tenha lhe machucado, mesmo que alguém não lhe ame ou não lhe dê o devido valor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, onde o temor não se enrijece, e que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é a presença de Deus. O túmulo é um lugar de morte física, é onde sonhos que não foram realizados irão ficar para sempre esquecidos. Por esse motivo você precisa sair desse lugar escuro, desse lugar de morte onde a sua existência tem sido marcada pelo desânimo e pela desistência de tantas coisas que você já sonhou ou já desejou. Você pode estar cansado de tentar e sempre se frustrar, mas continue tentando mais uma vez, e outra vez. Não desista nunca, pois mesmo em meio à morte, a dor e as frustrações, a esperança pode até morrer, mas a fé continua inabalável, porque crer é ficar firme mesmo contra a esperança. Você só queria se sentir especial para alguém? Talvez você quisesse nascer como uma Miss Brasil ou como o melhor jogador de futebol do mundo, para se sentir mais respeitável e importante. Não tenha medo da dor, pois a dor traz cura das feridas. Quantas vezes você só queria um abraço e o que te deram foram palavras agressivas ou um julgamento? Você só resolve um problema quando aceita que ele existe. Não adianta fugir dele ou ficar como o avestruz que, para fugir de predadores, esconde a cabeça dentro de um buraco. Não vai adiantar você desconsiderar e dizer para si mesmo que não tem problema ou que vai desaparecer num passe de mágica. Tem que sair, levantar a cabeça e enfrentá-lo cara a cara. A águia é uma ave que chega a viver até 70 anos. Mas para chegar a essa idade, ela tem de tomar uma séria e difícil decisão por volta dos 40 anos. Nessa idade, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar. Seu bico alongado e pontiagudo já está curvo, suas asas estão apontando contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar já está se tornando uma tarefa difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que irão durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e recolher-se em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico contra a rocha até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E somente depois de 5 meses ela sai para seu famoso voo de renovação. E poderá viver, então, por mais uns 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor. Somente quando nos livramos do peso do passado, é que podemos aproveitar o resultado valioso que uma auto-renovação sempre traz. Tire a sua máscara agora mesmo, arrependendo-se desta vida de mentiras onde você tem se escondido atrás de seus talentos ou de sua posição, e procure ajuda. Limpe-se, grite e não aceite viver essa vida cheia de acusações e coisas escondidas que você tem vivido. Sabe? Tive uma crise terrível antes de entrar no ministério de tempo integral. Eu tinha uma escola de música e tinha muitas contas para pagar. Estava apertado financeiramente e comecei a murmurar por estar passando por aquele momento difícil em minha vida. Reclamava de tudo, dos alunos, dos professores. Tinha me tornado um murmurador. E Deus então me ensinou algo que nunca mais vou esquecer e que mudou a minha vida. Pois naquele momento eu estava vivendo entronizando o meu próprio ego em meu coração. Como estava sem alunos, eu e minha esposa resolvemos pegar os endereços de pessoas que haviam ido visitar a igreja. Eu não sabia o quanto isso iria mudar a minha vida. Saímos então com 3 endereços para visitarmos, mas no primeiro não havia ninguém. Então pensei comigo mesmo: olha, nem isso dá certo em minha vida. Mas continuamos e chegamos à casa de uma senhora já de idade avançada, e com sorriso ela nos acolheu,
pois tinha nos reconhecido da igreja. Foi um tempo muito bom, e aquela mulher sofrida tinha em seu olhar carinhoso um fundo de tristeza, e ela começou a contar sua vida, falou de seus filhos e de seus netinhos, e por final disse que o médico tinha dado a ela apenas 3 ou 4 meses de vida por causa de um câncer em estado terminal. Ela começou a chorar e dizer que não queria morrer, pois queria ter mais um tempo com seus netinhos a quem ela amava muito, e me disse que um missionário tinha dito a ela que o problema dela não era ser curada, mas sim, que ela não tinha fé para isto, jogando nela uma culpa terrível. Ela me disse chorando, que ela queria e tinha fé para ser curada sim, que não tinha culpa pela enfermidade. Eu a abracei e disse que Deus a amava muito, que Ele sabia da dor que ela estava sentindo e que mesmo em meio às adversidades Deus iria estar com ela. Ela viveu mais uns 2 anos e depois faleceu. Não foi curada, mas a bondade de Deus a fez ainda viver um pouco mais. Saí daquele lugar e chorei muito, pois os meus problemas eram tão pequenos perto daquela senhora. Deus havia me mostrado que eu estava olhando de forma egocêntrica para a minha vida e que fazia de tudo em minha vida um túmulo, um lugar de morte, e que mesmo as dificuldades tinha que mudar os meus conceitos e valores. Saindo dali fui a uma outra casa, bem simples, um lugar onde havia 4 crianças brincando, e logo que elas me viram também me reconheceram da igreja, mas a mais nova, que tinha uns 4 anos, ficou com a cabeça baixa sem falar, e eu e minha esposa entramos na casa. A mais velha, de uns 11 anos, disse que seu pai havia saído, mas já estava voltando. Eles tinham ido pela primeira vez à igreja umas semanas antes, e não tinham voltado mais, mas naquela visita seu pai e ela haviam convidado Jesus para entrar em sua vida. Comecei a perguntar sobre eles e pela sua mãe, e ela então abaixou a cabeça e com lágrimas nos olhos me perguntou se eu não sabia do que tinha acontecido uma semana atrás, e disse que não, e ela então com uma voz embargada começou a contar o que havia acontecido. Ela disse que sua mãe estava em depressão e que há algum tempo ela tinha parado de ajudar na casa, só ficada deitada e sozinha, havia abandonado a vida, e na semana que antecedeu a nossa visita ela tinha entrado no banheiro da casa e se enforcou. O primeiro a chegar foi o filho mais novo de 4 anos, que viu a sua mãe morta e começou a gritar. Como o pai estava trabalhando, todas as crianças viram a sua mãe naquele estado e chamaram os vizinhos, mas não tinha mais o que fazer, pois ela estava morta. A menina ainda estava chorando quando o pai chegou, semblante caído, também começou a chorar. Era uma terrível situação, não sabia nem o que dizer a não ser chorar com aquelas pessoas sofridas e abraçá-las bem forte. Aprendi que o mundo está cheio de pessoas que estão passando por momentos terríveis, pessoas que precisam de um abraço e de ajuda, e que eu, por causa de minha carnalidade, reclamava de coisas tão pequenas, sem valor. Fazia da minha vida um túmulo porque alguém tinha falado mal de mim ou porque não tinha comprado um sapato novo ou trocado de carro. Isso tudo perdeu valor para mim quando ouvi aquelas pessoas. Qual é o seu objetivo de vida? Respostas: construir uma casa, comprar um carro, casar e constituir família, fazer uma faculdade, ter um bom emprego, ter filhos, etc. Isso tudo é bom e creio que Deus também queira abençoar você nisso. Mas o problema acontece quando isso vira prioridade em sua vida. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Estamos vivendo em uma época onde a Igreja do Senhor Jesus tem se deformado terrivelmente, onde as pessoas pregam que ter é mais importante do que ser. Por exemplo, um pastor tem que morar em uma mansão para provar que é abençoado, ou tem que ter o melhor carro ou o último lançamento para pregar sobre prosperidade. Só se esquecem de viver o todo da palavra, de serem também os melhores pais, maridos, esposas, vizinhos, patrões, etc. Fazem propagandas iguais às de cigarro. Venham para Jesus e vocês terão um BMW 0 na garagem, terão mansões e todo tipo de riquezas. Jesus tem virado um shopping center com todo tipo de ofertas. Venham e adquiram o que quiserem. Será mesmo que é isso que a Bíblia nos ensina? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pare esbanjardes em vossos prazeres, não seja aquilo que você não é. Pare de tentar impressionar os outros com belas palavras ou atitudes maquiadas. Seja você mesmo. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal é fraca e a palavra desprezível. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severos e fortes, mas, quando ele está conosco, é tímido e é um fracasso quando fala. Se as pessoas gostarem, vai ter que ser por aquilo que você realmente é. Pare de tentar agradar as pessoas, se preocupar com o que estão pensando de você, ou se gostam de você ou não.
Você não tem que agradar às pessoas, você precisa desejar ardentemente agradar a Deus, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Ensine aquele a quem o Senhor louva seja você mesmo com suas limitações, com seus limites. Você não precisa ser um super-homem espiritual, você deve ser você mesmo. Não estou aqui dizendo que se você é mal educado você continue sendo assim. Não estou falando de pecados e sim de limites. Mas se você é diferente não é menor por isso. As diferenças não nos faz melhor ou pior, apenas diferentes. Você não precisa ser uma pessoa que não é só porque as pessoas são. Não busque o reconhecimento, ou honras humanas, pois quem tem aqui na terra estas coisas não estão ajuntando tesouros nos céus, queira ajuntar tesouros eternos. Busque fazer as coisas para Deus mesmo que ninguém veja isto. Você terá uma grande recompensa no céu, o seu galardão estará aumentando. Mas não queira um reconhecimento terreno, pois quem tem honra e glória aqui, não leva nada disto para a eternidade. Aqui o tempo tem um limite, mas na eternidade é para sempre. Muita gente grande aqui, será muito pequena na eternidade, pois já teve a sua própria glória reconhecida aqui na terra. Esse espírito tem regado muitos corações com uma mentira, faz com que pessoas busquem uma farsa ou mentiras, pois o verdadeiro Deus que muitos têm buscado é Mamon e não há o Deus verdadeiro. Se você identificou algum túmulo em sua vida, agora é o momento de se levantar e sair. Agora é hora de desatar os nós de uma vida de mentiras, egocentrismos, murmuração, negativismo entre tudo que falei nesse livro. Você pode mudar a sua vida agora mesmo se desejar, mudar o teu coração. O Espírito Santo está agora falando com você. Ele está tocando a sua vida para uma mudança completa e uma virada radical, para a ressurreição, para uma vida lavada e remida pelo sangue de Jesus. Chega de viver num padrão religioso apodrecido. Beba a água viva que nasce do trono de Deus. Receba essa água limpa, pois rios de água viva querem fluir em você. Você deve correr para o Pai e ouvir as batidas de seu coração. Ele tem para você vida, alegria, paz e tantas promessas. Saia da lama do pecado, da escravidão e da tristeza e venha para os braços de quem te ama de forma incondicional. Pare agora e feche os seus olhos. Ore a Deus e fale aquilo que vem ao seu coração. Não repita frases pré-fabricadas, mas fale o que realmente você tem sentido. Fale para Deus de como você está e eu sei que você vai receber algo novo de Deus nesse momento. Vá para um lugar tranquilo, sozinho se for possível e passe alguns momentos com teu Deus. Entregue tudo a Ele, as dores, as frustrações e desânimo, e creio que algo novo já está acontecendo com você. Você é alguém precioso para Deus. Saia do seu túmulo e venha viver a vida que Deus tem para você.